Fala pessoal, bem-vindos ao canal TI Ninja. Eu sou Eduardo Donato. Se você já me conhece por aqui, você sabe que eu ensino técnicos de informática e TI a faturarem mais de 10 mil por mês. Então, já dá um joinha nesse vídeo aí e segue o canal, porque o conteúdo aqui é para você que quer seguir que quer conhecer mais e quer seguir essa carreira da área de TI, na parte de administração de redes. Eu te ajudo com isso daí. O conteúdo de hoje, né, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, vou dar alguns exemplos aqui. É um tema que pega bastante para você que está querendo ou prestar serviço ou às vezes até é uma realidade na empresa em que você trabalha. Então, a gente tem uma situação muito complicada no Brasil. Atualmente, a gente tem o dólar que está muito alto, né? E a gente sabe que grande parte dos softwares, né, e sistemas que as empresas utilizam são dolarizados. E a consequência é que normalmente isso já é caro, e aí por conta dessa dolarização e o dólar nas alturas acaba ficando mais caro ainda, e as empresas elas acabam resistindo um pouco a coisas que são necessárias. Então eu gostaria de falar um pouco dessa cultura que as empresas possuem com relação, algumas empresas, tá? Possuem com relação a software, onde elas não fazem questão de ter um programa original. E você, quando você vai atuar nessa parte como administrador de redes, existe pelo menos uma obrigação da tua parte, que é deixar a empresa para a qual você vai prestar serviço ciente dos possíveis riscos que ela tem por adotar esse tipo de coisa. E aí fica assim. Primeiro precisa deixar claro uma coisa: você não precisa se negar a prestar o serviço por conta da empresa ter uma filosofia desse tipo. Porém, uma vez que a empresa confia a você essa função, né, de administrador e tal, então você precisa passar a demonstrar confiança e você precisa... a gente entende que se a empresa te contratou para prestar um serviço, ela confia no teu trabalho, ela confia na tua opinião como técnico, e a tua obrigação é deixar ela ciente dos riscos que ela corre. Até porque, num eventual problema, ou seja, se ocorrer um incidente de segurança por conta desse tipo de situação, né, de software ilegal que você tem lá rodando, com uma aplicação com crack, o que acontece normalmente é que a empresa vai vir em cima de você. Então, você teve lá um problema com uma invasão, né? Você teve ransomware, né? Dados roubados. Então, o software que você instalou, você usou lá um aplicativo para ativar aquele software de maneira ilegal, os famosos cracks, né, na internet. Você foi lá, baixou isso aí de um site de torrent, alguma coisa, instalou, pôs para rodar, colocou o software não original para rodar lá para a empresa. Às vezes é uma empresa que mexe com arquitetura, uma empresa que mexe, sei lá, uma empreiteira. Os caras precisam de um software que é muito utilizado nessa área, que são os AutoCADs da vida, né, o SolidWorks, softwares como esse. Você vai lá, às vezes você já pega um ambiente onde a pessoa utiliza esse tipo de software. Se bem que está acontecendo uma coisa, inclusive no Brasil, já aconteceu com 2 clientes meus, onde eles foram obrigados a comprar o software que eles nem utilizavam tanto assim. Eu tenho um caso muito icônico sobre isso. Um dos meus clientes de uma cidade vizinha aqui, né, da cidade de Vinhedo, ele não utilizava o SolidWorks. E 2 técnicos dele baixaram o SolidWorks no notebook deles, né, no equipamento deles, e faziam uso dessa versão pirateada do SolidWorks com esses ativadores que você encontra na internet. E o que acontece é, ele recebeu uma intimação, ele recebe uma carta que já vem dos advogados, né, dizendo que já foi detectado que ele tem o software rodando na rede dele e que ele vai ter que comprar o software, e já vem o valor. Então eu lembro que na ocasião o processo era algo na faixa de 360 mil reais. Por quê? Normalmente quando você baixa esses ativadores, né, você ativa a função mais premium, mais top do software. E aí muitas vezes você nem usa todos os recursos, mas como é essa a versão que ativa, é a versão que você é obrigado a pagar, porque você já está utilizando ela de forma ilegal. E aí aconteceu que ele sofreu
esse processo. Aí ele teve que entrar com o advogado para poder... Enfim, ele fechou uma negociação, ele acabou pagando um pouco menos, mas teve esse constrangimento e esse problema que ele teve que arcar e de um software que ele nem utilizava. Então ele teve que comprar o software e ele nem faz uso do software. Então você imagina que isso foi ainda um problema pequeno. Por quê? Ele foi processado, quer dizer, ele teve um processo judicial que correu contra ele, ele ia ser forçado. Ele recebe uma notificação extrajudicial e aí eles iam dar andamento, porque isso já chega através de um escritório de advocacia, eles iam dar andamento e iam acabar processando ele, ia ter que ir para juízo e tudo mais. E, obviamente, ele ia perder, porque a verdade é que ele tinha o software ilegal na empresa dele. Mas esse é um problema pequeno, porque muitas vezes esses softwares, eles causam outros problemas. Talvez você seja ingênuo ao ponto de achar, você ou a empresa para a qual você presta serviço, que o hacker, né, o cracker na realidade, né, que é o cara que quebra o algoritmo ali do software para fazer a ativação dele, seja uma pessoa mega bem intencionada, né, uma pessoa que está ali, que por pura bondade perdeu horas e horas tentando desvendar como que ele faria para destravar aquele software para poder utilizar de maneira gratuita, e que ele fez isso de bom coração e soltou isso na internet para que as pessoas utilizassem de graça o que ele mandou, sem a menor das segundas intenções. Então talvez você seja ingênuo ao ponto de achar isso. Eu não sei, né? Talvez você pense isso, poxa, que cara bondoso, ele foi lá e craqueou o software para mim. Nossa, que legal. E agora eu posso usar de graça o software que custa 15, 20, 30 mil reais. Agora eu consigo usar de graça, porque alguém de bom coração foi lá e fez isso. Mas a verdade é que não é bem assim. Muitos desses softwares vêm com cavalo de Troia, e aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, a gente vai fazer um teste daqui a pouco, aonde você está colocando para dentro do seu computador, para dentro da sua rede, para dentro da rede do teu cliente, um software que tenha esse tipo de comportamento, ou seja, ele está, na realidade, abrindo a rede, né, abrindo o conteúdo da rede, para que o cara faça literalmente o que ele quiser. Então, se ele quiser utilizar ali um software para fazer um keylogger, né, que ele capturar informações, capturar dados, capturar senhas, né, que porventura esse usuário pode utilizar na rede, ou até a implementação de arquivos para fazer sequestro de dados, né, que é o famoso ransomware, né, implementar um vírus na rede, onde vai encriptar os dados e depois ele vai pedir um resgate por essa encriptação. Você está abrindo a possibilidade dele fazer isso da forma mais fácil possível. Porque imagina o seguinte, e é uma situação que ocorre muito em bancos, tá? A transação que você realiza dentro de um banco, hoje em dia, ela é uma transação bastante segura, né? Tanto é que as empresas fazem isso, elas fazem pagamentos, tudo de forma online, elas utilizam o sistema bancário todos de forma online. Então, por que é confiável fazer isso? Porque o banco utiliza uma encriptação muito alta, então ele tem lá uma chave de encriptação gigantesca, que é gerado num algoritmo que ele é praticamente, para os padrões atuais, inquebráveis, né? E são chaves enormes que, se você tivesse que falar em quebrar esse tipo de criptografia com o que a gente tem hoje de processamento, demoraria dezenas de anos para quebrar. Então, a gente pode considerar que essas transações elas são seguras. Então, imagina o seguinte, você tem entre a internet que está na sua empresa, né, ou no teu cliente, e o provedor e o banco, você tem ali inúmeros pontos por onde essa informação passa, através de roteadores. E, eventualmente, pode haver dentro de um provedor lá alguém que está capturando esses pacotes. Quando ele captura esses pacotes, né, porque a informação está passando por ele, então ele pode capturar, o que ele pode fazer com essa informação? Quando ela está encriptada no nível de criptografia que um banco utiliza, ele não consegue fazer nada. Ele vai pegar essa informação, talvez ele consiga até, com muito custo, né, pegar essa parte dessa informação. O
quebrar essa criptografia, como eu disse, vai demorar anos, porque é uma chave gigantesca, então não é uma coisa simples, né? É uma coisa que demoraria anos para ele fazer. E aí o que acontece é que o tanto de tempo que ele demoraria para quebrar essa criptografia tornaria essa informação obsoleta. Então, ele demorou 5 anos para quebrar a chave de criptografia e agora ele consegue ler aquela informação, aquela transação que você fez com o banco, enfim. Com 5 anos, provavelmente essa informação ela já vai ser completamente irrelevante. Seja a senha que você digitou, que já deve ter mudado, enfim. Então, hoje o que a gente pode considerar é que é seguro. Porém, qual que é a ferramenta que as pessoas, né, que os hackers, eles utilizam para fazer as invasões, né, para fazer com que conseguir entrar na conta de alguém e tirar dinheiro? Bom, ele vai utilizar um método que é chamado de engenharia social. E essa engenharia social, ela é o quê? Você pode conseguir as informações se passando por alguém de forma direta. Então, você pode, através de uma ligação, enfim, dizer que você é do banco, que você precisa da chave, precisa da informação A, informação B. Então, essa é uma das formas. E a outra forma é através de infectar, né? Você oferece algo que as pessoas ficam tentadas, elas vão lá, baixam um programa, ou elas entram num site adulto, ou qualquer coisa, baixa lá um programinha, onde ela roda aquele programa, e esse programa infecta a máquina, e aí o que essa pessoa digita no computador é enviado automaticamente, né, para esse grupo, ou para essa pessoa mal intencionada ali. Ele faz isso através do que a gente chama de cavalo de Troia. Se você não sabe a analogia, né, do cavalo de Troia, é a história lá onde Troia, né, recebe lá o cavalo, e aí dentro daquele cavalo gigante que vinha como um presente, né, o presente era o cavalo gigante, mas dentro do cavalo havia a tropa do inimigo ali para poder vencer a guerra. Então a ideia do programa Cavalo de Troia é isso, né? Ele vem junto, ele vem empacotado num programa que, teoricamente, te beneficia, ele te dá algo de graça, então ele é uma ferramenta para ativar o seu software, é um programa para fazer alguma coisa boa, teoricamente, e, às vezes, até o programa, até o intuito desse programa, ele é cumprido. Então, muitas vezes, ele acaba ativando o software que você quer, ele acaba cumprindo essa função de ativação. Porém, qual que é o problema? Junto daquele programa que foi instalado, vem mais coisas que fica lá rodando no seu computador. Teve uma notícia de uma rede, uma chamada botnet, que foi desativada recentemente pela Interpol. E o que é uma botnet, né? O que eles faziam? Bom, eles faziam o quê? Eles forneciam um serviço de VPN gratuita. Então, você entrava, ia lá no Google, digitava VPN free. E aí você entrava nesse provedor de VPN, ele te dava uma VPN gratuita, você instalava um programa, e beleza, o cara utilizava lá, ele tinha lá um serviço ruim de internet, de VPN gratuita, as pessoas utilizavam, não, vou usar isso aqui porque é free, funcionava. Só que quando ele instalava esse software para conectar na VPN e criava lá a senha dele, ele rodava, subia junto um cavalo de Troia, um softwarezinho, que que disponibilizava a máquina do usuário para uma botnet. Então, imagina que essa VPN ela era utilizada no mundo inteiro, e aí o que esse software fazia? A máquina do usuário poderia ser utilizada para ataques. Então, eles tinham uma rede onde eles vendiam um serviço para hackers e tal, para poder fazer os ataques através dessa botnet, que é uma rede de robôs. Então, o usuário que está sendo utilizado, né, o computador que está sendo utilizado pela botnet, ele nem sabe. O cara está lá trabalhando, está assistindo o vídeo dele lá na Netflix, e o computador está ligado e a botnet está lá, utilizando a máquina dele para atacar, está consumindo a internet dele, o cara está realizando um monte de atividade ilegal e está utilizando o IP da máquina dele, porque as informações e o tráfego está saindo da máquina dele. Então, olha como que era. Eles desativaram uma botnet que utilizava um software de VPN gratuita para fazer isso. Depois eu posso até procurar e postar a imagem para vocês aí, para vocês terem uma ideia. Então, o cavalo de Troia tem o mesmo efeito. E eu fiz um teste para fazer essa demonstração para vocês. Então, eu vou
Eu fui num site desses que tem por aí, que vocês conhecem muito bem, que é aquele site onde você baixa o seu programinha pirata. E aí eu fui lá e baixei lá o meu AutoCAD. Eu baixei aqui esse AutoCAD, que é um AutoCAD dessas versões craqueadas, e aí você vem uma imagem ISO, né? Você carrega a imagem ISO aqui, e aí vem junto aqui uma pastinha crack. E ele tem aqui o arquivo que é para ativar o AutoCAD, e ele vem aqui um conjunto de instruções, e esse conjunto de instruções está em russo. Então olha só como que é legal, né? O cracker russo, o hacker russo, ele foi lá e, como ele é muito bondoso, ele tem um excelente coração, ele criou um software para ativar o AutoCAD de graça, para que você pudesse desfrutar. E ele não tem o menor interesse nisso. Ele fez porque ele tem um coração enorme. Ele perdeu tempo, foi lá, programou e criou um software justamente só para te ajudar, porque ele é bom. E eu espero que você não acredite nisso. Mas olha o que acontece. Eu vou pegar esse ativador aqui, eu vou ir no site que eu já falei dele aqui para vocês, que é o Vírus Total. Vírus Total. E eu vou fazer o quê? Eu vou subir esse arquivo aqui para o Vírus Total. Eu vou mandar ele fazer uma análise. E aí nós temos aqui o que é detectado nesse arquivo. Então dá uma olhada aqui. Bom, vários antivírus, né, e várias ferramentas. Então, esse Vírus Total, se você não sabe, eu já falei dele aqui no canal, ele faz o teste do arquivo que você sobe contra várias ferramentas de antivírus. Então, como vocês podem ver, várias ferramentas detectaram aqui esse aplicativo como malware. A gente pode ver aqui, ó, para algumas ferramentas ele detectou como malware, como Trojan, como Riskware, né, que é um software de risco. Então teve várias detecções aqui, várias ferramentas. Agora, vamos dar uma olhada no comportamento aqui em Behavior. Vamos ver o que esse cara faz aqui. Vamos lá, aqui, ó. Interpretador de execução de interpretador de script de umas pastas suspeitas. Vamos dar uma olhada em outras coisas aqui, ó. Resumo de atividade. Ó, esse é o tráfego IP que ele gerou para vários IPs aqui que são conhecidos. Aqui, provavelmente, né, essas coisas que ele faz aqui da Autodesk, é tudo para bloquear o acesso, né, para fazer o crack, mas aqui ele diz que ele escreveu em vários arquivos. Tá vendo? Ele criou vários arquivos aqui. Ele deletou alguns outros arquivos, modificou atributos de outros arquivos, instalou alguns arquivos, abriu chaves de registro, ajustou chaves de registro, coisas que fazem instalação, né, deletou chaves de registro. Então, assim, muitas dessas ações, né, elas são ações provavelmente feitas ali para gerar o que você esperava, que são as ações relacionadas à ativação do AutoCAD sem pagar, sem comprar uma licença original, né? Porém, você precisa verificar que ele faz a adição de um monte de serviços e ele cria um monte de serviços. Então, ele vai ter um programa dele rodando. E aí? O que você acha? Você acha que o hacker russo bonzinho que fez isso aqui, que você instalou para ele um programa que ele fez no seu computador, né? Você acredita que essa boa intenção dele não tem limites? Ou seja, ele foi lá, perdeu o tempo dele, ativou, e ele não vai fazer absolutamente nada com o seu computador? E aí você imagina essa situação, né? Você pegando
esse software e instalando em 3, 4, 5 computadores lá dentro da empresa do teu cliente. Né? E muitas vezes vários clientes têm essa realidade. Então, assim, se você pegar qualquer software que tenha esse tipo de ferramenta, né, para ativação de software, assim, e você olhar e fazer o teste com esse site aqui, com o Vírus Total, você vai verificar esse tipo de situação. Que tem muita coisa, né, que vai detectar como malware e como Trojan. E aí eu pergunto para você, você está disposto a abraçar esse problema? Você está disposto a correr esse risco? Então, como existem clientes que mesmo assim, mesmo diante disso aqui, ele exige, ou às vezes são ambientes onde você chega e ele já utiliza assim. Então, convenhamos, né? Um AutoCAD a gente sabe que ele é muito caro, 14, 15 mil reais uma licença. E às vezes é uma empresa de engenharia, o cara está passando por alguma dificuldade. Você vai fazer o quê? Você vai deixar de atender o cara porque ele optou por utilizar algo assim, um software pirata? Não, você não precisa fazer isso. O que você precisa fazer, e esse é indispensável que você faça, você precisa criar um documento, você precisa documentar esse risco, né? Explicar, né? Você explica pessoalmente para ele, faz uma reunião com o cliente, fala, olha, a tua situação é essa, você utiliza o software pirata e o problema não é só a pirataria em si, né? Você precisa ter ciência de que se você estiver sujeito a uma fiscalização, você vai ter que pagar multa por ter utilizado o software pirata, você vai ser processado, você vai ter que sair correndo. E aí não tem desculpa, tá? Você vai ter que sair correndo e sair comprando o software. Então, qual que é a recomendação? Né? A recomendação é que você se livre desse software pirata. Afinal de contas, você utiliza esse programa e ele gera dinheiro para você. Você faz os seus projetos, você vende esses projetos, então esse software, você está utilizando a ferramenta para ganhar dinheiro. Então é justo que você pague um valor por ela. Né? E a gente sabe que o AutoCAD ele é uma ferramenta utilizada por grandes empreiteiras e tal. Então é por isso que ele acaba sendo mais caro, mas existem alternativas, né, ao AutoCAD. E aqui eu estou falando do AutoCAD, mas existem vários outros. A gente pode falar de Office, a gente pode falar do próprio Windows, a gente pode falar de um monte de outros programas que o pessoal tem o hábito de utilizar pirata. Eu estou falando do AutoCAD porque é um caso específico. Como eu falei, eu tive um outro cliente que teve problema com o SolidWorks, né, e ele fez uso do negócio pirata, teve que pagar. Mas assim, o problema da utilização do software pirata em si não é só o que você está fazendo você não está lesando apenas a companhia que criou o software. O problema é o risco que você gera dentro da rede do seu cliente para poder, por causa desse software pirata, por causa dessa aplicação. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se proteger. Você precisa deixar muito claro para o teu cliente, através de um documento, que ele está sob risco e que esse risco não pode ser resolvido de maneira alguma até que ele faça a aquisição desse software original. E quando ele fizer a aquisição desse software original, você vai limpar a máquina de maneira que nada do que foi utilizado para fazer essa ativação permaneça. Então você vai formatar a máquina, se for o caso, limpar, instalar do zero, vai pegar lá o software original e fazer a ativação pelos meios oficiais do fabricante. É isso que você tem que fazer. E nesse documento tem que estar muito claro. Se você tiver um problema com ransomware, se você tiver um problema que é advindo disso, né, você não pode ser responsabilizado, né? E se ele tiver um problema com fiscalização, ele está ciente de que ele vai ter que arcar com as consequências. Você não tem nada a ver com isso. Você vai manter o ambiente dele e vai manter o risco, porém você não pode assumir. Você vai manter o ambiente dele com risco, você precisa informá-lo dos problemas que ele pode ter por conta disso e você não vai poder... você vai trabalhar na correção, né? Vai atuar na correção, porém você não pode garantir que você consiga resolver o problema que foi gerado por conta disso. Então é assim, a gente tem essa realidade dura no Brasil de hoje, a gente tem essa situação do dólar, que está muito caro, e a gente tem muitos clientes que o cara é sacana mesmo. Ele simplesmente fala assim, não quero pagar não. Tá, já usei um tempão assim, eu não quero. E aí é uma questão de cultura, né? Você precisa dizer para esse cliente que ele está em desacordo, inclusive, com aquilo que você, né, como técnico, como suporte,
aquilo que você apoia, aquilo que você gosta de fazer dentro dos teus clientes. E aí com esse documento você se protege e deixa o teu cliente ciente dos riscos que ele tem. Eu tenho certeza que se a sua relação com esse cliente for uma relação saudável, e a gente espera que seja, ele tem confiança no teu trabalho, ele entende, né, se ele te chamou para cuidar da rede dele, é porque ele entende que você é um profissional capacitado e qualificado para isso. E uma das formas de demonstrar essa sua qualificação é essa, fazendo uma análise e deixando ele ciente dos problemas que ele tem, mesmo que ele não tenha condições de resolver imediatamente, para que ele tome uma ação para aquilo o mais rápido possível. E a gente sabe, né, que se você falar isso uma vez só, tá bom, o cara vai esquecer. A vida vai acontecendo, o cara vai ficar na correria lá e uma hora ele vai esquecer. Então você precisa lembrar ele sempre disso, você precisa criar um agendamento. Ou no relatório que você vai enviar mensal, mas você precisa sempre lembrar esse cara de que ele está sob risco, para que você se proteja e para que você proteja o seu cliente. E para que a gente crie um ambiente saudável, né? Um lugar saudável para trabalhar para todo mundo, para a empresa que você presta serviço, para você e para os fabricantes de software. A gente não quer lesar ninguém. Esse é um preceito fundamental, ética, né? Tem a ver com tudo isso. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você aí, para que você tenha uma compreensão melhor. Como eu sempre digo aqui, eu gosto sempre de dar fundamentos para vocês, para que vocês possam lidar com essas informações. Então, você pode ir atrás de mais detalhes sobre isso. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, dá o joinha aí, se inscreve no canal e até a próxima. Obrigado aí.